Olá mais uma vez. Continuando então a nossa análise de movimentos articulares, começaremos a ver de movimentos mais simples até movimentos mais complexos e discutiremos aqui alguns detalhes de movimentação. Espero que neste momento, após ter visto os vídeos anteriores, já consiga identificar, por exemplo, nesta situação, facilmente, uma flexão de cotovelo. Apesar de haver mais do que uma simples flexão de cotovelo, a flexão de cotovelo é o que mais chama a atenção, mas se observarmos bem, poderemos ver que os punhos são mantidos em flexão, os dedos são mantidos em flexão para segurar a barra, logicamente, e os ombros realizam uma ligeira flexão. Visualmente eu diria algo próximo de 30 graus de flexão de ombro. Para saber exatamente seria necessário fazer uma medição mais apurada. Mas, por enquanto, isso não é necessário. Estamos aqui apenas tentando desenvolver a habilidade em identificar corretamente os movimentos articulares. Em movimentos um pouco mais complexos, como nesta situação, nós verificamos que também ocorre uma flexão de cotovelo. Diferentemente da situação anterior, a flexão de cotovelo aqui ocorre pela aproximação do húmero ao rádio e à ulna, enquanto na situação anterior, a flexão ocorria pela aproximação do rádio da ulna ao húmero. Porém, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, além da flexão dos cotovelos, existe também o movimento de ombro. Qual é o movimento de ombro que ocorre junto com a flexão dos cotovelos? Se você respondeu extensão dos ombros, é justamente este o movimento que ocorre. Quando o indivíduo está suspenso numa barra com os cotovelos estendidos, os seus ombros estão numa posição de flexão. Conforme ele sobe, ele realiza a flexão dos cotovelos junto com a extensão dos ombros. Nesta outra situação, o indivíduo realiza a elevação da sobrecarga através da extensão dos cotovelos e flexão dos ombros. Apesar de haver aqui não uma flexão pura dos ombros, mas uma flexão associada com abdução dos ombros, para poder elevar esta sobrecarga acima da altura da cabeça. A extensão dos cotovelos é facilmente visível. Os ombros realizam, portanto, uma associação de movimento de flexão e abdução de ombros. No movimento de retorno, durante o abaixamento dessa sobrecarga, ele realizaria a flexão dos cotovelos com a extensão dos ombros. É possível perceber que nas duas situações nós temos exercícios que envolvem flexão e extensão de cotovelos, flexão e extensão de ombros. Apesar dos movimentos articulares serem os mesmos, os grupos musculares solicitados são diferentes, algo que nós analisaremos mais à frente. Por enquanto, volto a reforçar, a intenção é desenvolver a habilidade em reconhecer os movimentos articulares. Nesta situação, por exemplo, o indivíduo parte de uma posição de ombros em hiperextensão, cotovelos flexionados, punhos flexionados em um ligeiro desvio radial. Quando ele eleva o seu corpo, os seus ombros saem de uma posição de hiperextensão para uma posição de extensão, semelhante à posição anatômica. Este movimento, apesar de não estar previsto na literatura, pode e deve ser considerado como uma flexão de ombros. Mesmo porque alguns autores chamam esta posição inicial não de ombros em hiperextensão, mas de ombros estendidos. E o movimento realizado é contrário à posição que se apresenta.
Ora, o movimento contrário é o de flexão de ombros. Os cotovelos realizam uma extensão, isso está bastante claro, tenho certeza. E os punhos acentuam o movimento de desvio radial para acomodar a posição do antebraço em relação ao apoio, à empunhadura que o indivíduo realiza. Outros movimentos bastante conhecidos também, tenho certeza, como por exemplo esses daqui, o indivíduo parte de uma posição de ombros flexionados, cotovelos estendidos, e quando desce, realiza a extensão dos ombros com a flexão dos cotovelos. E quando sobe, o indivíduo realiza a extensão dos cotovelos com a flexão dos ombros. Neste mesmo exercício, quando o indivíduo muda um pouquinho a posição do apoio das mãos no solo, muda um pouquinho também o movimento realizado. Nesta situação aqui, ou apoiado de frente no solo, ou apoiado de frente para uma parede, estes dois indivíduos estariam realizando a flexão do cotovelo, ou melhor, esses indivíduos estariam realizando a flexão dos cotovelos, associado com uma abdução horizontal dos ombros. Os apoios estariam um pouco mais afastados. E à medida que o indivíduo realizasse o movimento para baixo, os seus ombros realizariam uma abdução horizontal. Na subida, seria realizada a extensão dos cotovelos com a adução horizontal dos ombros. Quais os movimentos articulares possíveis de se identificar nesta ilustração? De início é possível identificar a flexão do ombro direito, o ombro esquerdo na ilustração não dá para saber exatamente onde está, mas nós temos a flexão do ombro direito, uma semiflexão do cotovelo direito, flexão dos quadris e a manutenção da coluna em extensão. E o que indica isso é justamente a manutenção da curvatura lombar, da lordose lombar. Uma flexão de coluna lombar se caracteriza, como por exemplo nesta situação, com a retificação desta curvatura, dessa lordose lombar, ou até mesmo uma inversão dessa curvatura. Aqui teríamos, por exemplo, uma flexão de coluna lombar associado com a flexão dos quadris. Quais seriam os movimentos identificáveis agora nesta outra ilustração? Nós teríamos a flexão de coluna acompanhado da acentuação da flexão dos quadris. Os quadris já estavam flexionados, mas durante a realização da flexão de coluna, aproximando a pelve ao tronco, nós tivemos a acentuação da flexão dos quadris. Aqui, apesar de se observar os ombros em hiperextensão, os cotovelos flexionados, os punhos em hiperextensão apoiados próximo à altura da cintura, o movimento de coluna observável é o de hiperextensão. Na gravura não fica claro se há também uma hiperextensão de quadril, o que pode ser mais facilmente observado nesta outra situação, onde nós teríamos de forma mais clara, além da hiperextensão da coluna, uma hiperextensão dos quadris. Os ombros, neste caso, estariam flexionados, os cotovelos em extensão e os punhos hiperestendidos. Não totalmente, mas sim em hiperextensão.
E nesta situação, partindo da posição em pé, quais os movimentos realizados para o indivíduo descer neste agachamento? Além da flexão dos quadris e joelhos, você conseguiu identificar o movimento na articulação dos tornozelos? Observando atentamente, é possível verificar a aproximação da tíbia ao dorso do pé, caracterizando uma flexão dorsal de tornozelos quando o indivíduo desce. Quando ele sobe, logicamente, seriam realizados os movimentos contrários: a extensão dos quadris, a extensão dos joelhos e a flexão plantar dos tornozelos, voltando à posição anatômica, não dando ênfase à flexão plantar, a menos que na subida o indivíduo erguesse o peso do seu corpo sobre a ponta dos pés. Num exercício semelhante, mas numa posição um pouco diferente, nós teríamos, além da flexão dos joelhos, uma ligeira flexão dorsal dos tornozelos, e os quadris realizariam ao mesmo tempo movimento de flexão, abdução horizontal e rotação externa no momento da descida. Na subida, logicamente, seria o contrário: a extensão dos joelhos, flexão plantar dos tornozelos e a adução horizontal com extensão de quadris e rotação interna de maneira associada. Começa-se a perceber a imensa possibilidade de combinação de movimentos do aparelho locomotor humano, que muitas vezes vai dificultar a análise. Mas, olhando com atenção, ainda assim, será possível identificar, se não todos, pelo menos os principais movimentos articulares. Nesta posição, quais foram os movimentos realizados, ou em que posição se encontram as articulações deste indivíduo? Nós teríamos aqui uma hiperextensão de coluna associado com hiperextensão dos quadris, flexão dos joelhos, flexão plantar dos tornozelos, hiperextensão dos ombros, cotovelos estendidos, punhos hiperestendidos. E nesta posição, quais são os movimentos articulares que você é capaz de identificar? Nós teríamos aqui os tornozelos em flexão plantar, joelhos estendidos, os quadris abduzidos, sendo que o quadril esquerdo tem um grau maior de abdução do que o quadril direito. Além do quadril esquerdo estar em rotação externa, enquanto o quadril direito está em rotação interna. A pelve está em inclinação lateral, com o lado direito mais elevado. A coluna está em flexão lateral esquerda, com rotação para a direita, e os ombros em abdução de aproximadamente 90 graus. Se você conseguiu identificar todos esses movimentos, parabéns! Você está com uma boa habilidade em identificar movimentos articulares. Se identificou a maioria, também essa habilidade está bastante boa. Alguns movimentos realmente são bastante sutis, necessitam uma observação mais apurada para conseguir identificá-los. Como, por exemplo, a rotação externa do quadril esquerdo. Teríamos que observar a orientação da ponta do pé esquerdo, que estaria voltado para a lateral do corpo da pessoa, o que indicaria essa rotação externa. No quadril direito, nós teríamos a orientação da ponta do pé em direção à medial do corpo, o que indicaria a rotação interna de quadril. E se você acha que está ficando complicado, imagine uma situação como essa. Quais foram os movimentos articulares realizados em situações como essa da GRD, por exemplo, em que as praticantes possuem
uma grande amplitude de movimentação articular, não direi aqui neste vídeo quais os movimentos articulares realizados. Deixo como um exercício para verificar a resposta no próximo vídeo, onde aí sim retomo esta foto e faço a identificação dos movimentos articulares. Até lá!